Você já se perguntou o que Jesus realmente disse aos seus discípulos nos 40 dias entre sua ressurreição e ascensão? Aqueles 40 dias misteriosos que a Bíblia tradicional mal menciona, mas que mudaram completamente a compreensão espiritual dos apóstolos? Existe um livro antigo, guardado nas montanhas da Etiópia por quase 2000 anos, que contém ensinamentos de Jesus que foram deliberadamente removidos da Bíblia que você conhece. E o que Carl Jung descobriu sobre esses textos vai abalar tudo o que você acredita sobre espiritualidade, consciência e o verdadeiro propósito da sua existência. O que você está prestes a descobrir não é apenas história antiga, é conhecimento que pode transformar sua vida hoje, neste exato momento. Porque quando você compreender o que Jesus realmente ensinou sobre a natureza da realidade, sobre quem você verdadeiramente é e sobre o poder que existe adormecido dentro de você, nada mais será o mesmo. Fique comigo até o final, porque vou revelar ensinamentos que foram ocultados da humanidade por séculos. E vou mostrar como Carl Jung, o maior psicólogo do século XX, confirmou cientificamente essas verdades ancestrais. Nas montanhas da Etiópia, guardada em mosteiros antigos e protegida por monges durante milênios, existe uma versão da Bíblia que contém 81 livros, comparados aos 66 da versão ocidental. Entre esses livros extras está um dos textos mais controversos e poderosos já escritos, o livro de Enoque. Mas há algo ainda mais profundo. Textos gnósticos etíopes que descrevem detalhadamente os ensinamentos secretos que Jesus compartilhou com seus discípulos após a ressurreição. Ensinamentos sobre a verdadeira natureza da alma humana, sobre dimensões de consciência além do físico, sobre o poder criador que existe dentro de cada ser humano. Quando Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitar, ele não estava no mesmo corpo físico denso. Os textos etíopes descrevem que ele aparecia e desaparecia, atravessava paredes, manifestava-se em diferentes formas. E o mais importante, ele ensinou que essa capacidade não era exclusiva dele, mas o destino de toda a humanidade. Jesus disse aos discípulos, segundo esses textos antigos: "Tudo o que eu fiz, vocês também farão. E obras ainda maiores farão, porque eu vou para o Pai." Mas o que realmente significa isso? Os textos etíopes revelam que Jesus estava falando sobre a transformação da consciência humana, sobre o despertar do Cristo interior que habita em cada alma. Carl Jung passou décadas estudando textos gnósticos e alquímicos antigos. Ele descobriu que todas as grandes tradições espirituais descreviam o mesmo processo psicológico: a integração da sombra, o despertar do self superior, a união dos opostos dentro da psique humana. Jung chamou esse processo de individuação. E quando ele estudou os textos gnósticos sobre os ensinamentos pós-ressurreição de Jesus, teve uma revelação profunda. Jesus estava descrevendo exatamente o mesmo processo de transformação psicológica que Jung havia descoberto através da psicologia profunda. Segundo Jung, Jesus não estava ensinando religião no sentido convencional. Ele estava ensinando um caminho de transformação interior, um método para despertar o potencial divino que existe latente em cada ser humano. Os textos etíopes revelam que Jesus ensinou aos discípulos sobre múltiplas dimensões de existência. Ele falou sobre o pleroma, o mundo da plenitude espiritual, sobre os arcontes, forças psíquicas que mantêm a humanidade aprisionada em padrões de medo e limitação, sobre a gnose, o conhecimento direto da verdade que transcende a crença e a fé cega. Jesus disse: "O reino dos céus está dentro de vocês." Mas os textos etíopes expandem esse ensinamento. Eles revelam que Jesus ensinou que o reino dos céus não é um lugar físico no futuro, mas um estado de consciência acessível aqui e agora, neste exato momento.
Ele ensinou técnicas específicas de meditação, de visualização, de trabalho com a respiração e com a energia vital. Ensinou que o corpo humano contém centros de energia, portais para dimensões superiores de consciência. Ensinou que pensamentos e emoções são forças criativas que moldam a realidade. Carl Jung confirmou tudo isso através da psicologia. Ele descobriu que o inconsciente coletivo da humanidade contém arquétipos universais, padrões de energia psíquica que transcendem culturas e épocas. E que quando uma pessoa integra esses arquétipos, quando desperta para o self superior, experimenta uma transformação radical. Jung chamou isso de processo de individuação. Os textos etíopes revelam que Jesus chamava isso de nascer de novo, de tornar-se filho de Deus, de realizar o Cristo interior. Deixe-me contar a história de Maria, uma mulher de 52 anos que veio até mim completamente perdida. Ela havia passado a vida inteira seguindo regras religiosas, indo à igreja todos os domingos, orando diariamente, tentando ser uma boa cristã. Mas sentia um vazio profundo, uma sensação de que estava perdendo algo essencial. Quando compartilhei com ela os ensinamentos dos textos etíopes, quando expliquei o que Jesus realmente ensinou sobre a transformação interior, algo despertou nela. Ela começou a meditar, a trabalhar com sua sombra psicológica, a integrar partes de si mesma que havia reprimido por décadas. Em 6 meses, Maria era outra pessoa. Não porque mudou suas crenças religiosas, mas porque começou a experienciar diretamente a presença divina dentro dela. Ela me disse: durante 50 anos, tentei encontrar Deus lá fora, nas igrejas, nos rituais, nas orações. Mas quando comecei a buscar dentro de mim, descobri que Deus sempre esteve aqui, esperando que eu olhasse para dentro. Essa é a essência dos ensinamentos secretos de Jesus. Não é sobre religião institucional, é sobre transformação pessoal direta. Os textos etíopes revelam que Jesus ensinou aos discípulos sobre a natureza da realidade. Ele disse que o mundo físico que percebemos com nossos 5 sentidos é apenas uma pequena fração da realidade total, que existem dimensões invisíveis, frequências de existência além do espectro normal da percepção humana. Jesus ensinou que a matéria é energia condensada, que tudo no universo é vibração, frequência, consciência manifestada. E que quando um ser humano eleva sua frequência vibratória através da transformação interior, ganha acesso a essas dimensões superiores. Carl Jung descobriu a mesma verdade através da psicologia profunda. Ele percebeu que a psique humana não está limitada ao cérebro físico, mas se estende para o que ele chamou de inconsciente coletivo, um campo de consciência que transcende tempo e espaço. Jung documentou milhares de casos de sincronicidade, eventos que não podem ser explicados por causa e efeito material, mas que revelam uma ordem superior operando no universo. Ele percebeu que quando uma pessoa está alinhada com o self superior, com o Cristo interior, sincronicidades começam a acontecer naturalmente. Os textos etíopes descrevem que Jesus ensinou exatamente isso aos discípulos, que quando você desperta para a sua verdadeira natureza, quando realiza o Cristo interior, você começa a operar a partir de uma dimensão superior de consciência. E a partir dessa dimensão, você pode influenciar a realidade material de formas que parecem milagrosas para a consciência comum. Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esta montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Nada será impossível para você. Os textos etíopes revelam que ele estava falando literalmente, que a consciência humana transformada tem poder criativo direto sobre a realidade física. Mas há um segredo ainda mais profundo. Jesus ensinou que o maior obstáculo para essa transformação não está fora de nós, mas dentro.
Ele ensinou sobre o que Carl Jung, mais tarde, chamaria de sombra psicológica. Segundo os textos etíopes, Jesus disse aos discípulos: antes de poder entrar no reino, você deve confrontar o guardião do portal. E esse guardião é você mesmo, a parte de você que você rejeita, que você nega, que você projeta nos outros. Jung passou a vida inteira estudando a sombra. Ele descobriu que tudo o que negamos em nós mesmos, tudo o que reprimimos, tudo o que julgamos como inaceitável, forma um complexo psicológico autônomo no inconsciente. E esse complexo sabota nossa vida, cria padrões repetitivos de sofrimento, bloqueia nosso crescimento espiritual. Jesus ensinou que para realizar o Cristo interior, para despertar o divino que habita em você, você precisa primeiro integrar sua sombra. Precisa olhar nos olhos do demônio interior, reconhecê-lo como parte de você e transformá-lo através do amor e da aceitação consciente. Os textos etíopes descrevem exercícios específicos que Jesus ensinou para esse trabalho, técnicas de autoobservação, de meditação profunda, de confronto direto com os aspectos mais escuros da psique humana. E aqui está algo revolucionário. Jesus ensinou que o mal não é uma força externa, mas ignorância interna, que o diabo não é um ser sobrenatural, mas a inconsciência humana, a identificação com o ego limitado, a separação ilusória do divino. Carl Jung confirmou isso cientificamente. Ele mostrou que o que chamamos de mal é geralmente a sombra não integrada, tanto pessoal quanto coletiva, que quando indivíduos e sociedades reprimem aspectos de si mesmos, esses aspectos ressurgem de forma destrutiva. Os textos etíopes revelam que Jesus passou 40 dias ensinando técnicas avançadas de transformação psicológica aos seus discípulos. Ele ensinou sobre os 7 níveis de consciência, cada um correspondendo a um centro de energia no corpo. Ensinou como ativar esses centros através de práticas específicas. Jesus ensinou sobre a respiração consciente como ferramenta de transformação. Os textos descrevem exercícios respiratórios que alteram o estado de consciência, que abrem portais para dimensões superiores da percepção. Ele ensinou sobre o poder do som, da vibração vocal, que certas palavras, certos mantras, certas frequências sonoras têm poder direto sobre a matéria e sobre a consciência. Jesus ensinou sobre visualização criativa, que a imaginação não é fantasia vazia, mas uma ferramenta poderosa de manifestação, que quando você visualiza com clareza, com emoção, com fé absoluta, você está literalmente programando o campo quântico para manifestar essa realidade. Carl Jung descobriu tudo isso através da imaginação ativa, uma técnica que ele desenvolveu para acessar o inconsciente profundo. Ele percebeu que imagens mentais não são apenas símbolos passivos, mas forças ativas que moldam a psique e, consequentemente, a realidade externa. Os textos etíopes contêm algo ainda mais profundo. Eles revelam que Jesus ensinou sobre a natureza andrógina original da alma humana, que antes da queda, antes da separação, a humanidade existia em estado de unidade interna, masculino e feminino integrados em perfeita harmonia. Jesus ensinou que a salvação não é sobre ir para o céu depois da morte, mas sobre restaurar essa unidade original aqui e agora. Sobre integrar o masculino e o feminino interior, o consciente e o inconsciente, o espírito e a matéria. Jung chamou isso de processo de conjunktio, a união alquímica dos opostos. Ele percebeu que toda a jornada espiritual humana é sobre transcender dualidades, sobre realizar a unidade subjacente a todas as polaridades aparentes. Os textos etíopes descrevem que Jesus apareceu aos discípulos como homem e mulher, como velho e jovem, como luz e escuridão integradas. Ele estava demonstrando fisicamente a verdade psicológica da integração dos opostos. Jesus disse:
Quando você fizer dos dois um só, quando fizer o interior como o exterior, o superior como o inferior, o masculino e o feminino uma única coisa, então você entrará no reino. Deixe-me ser completamente transparente com você. O que estou compartilhando não é apenas informação histórica ou teórica. É conhecimento vivencial que pode transformar sua vida de forma radical e imediata. Quando você compreende que o Cristo que Jesus realizou não era sua propriedade exclusiva, mas o potencial de toda a humanidade, tudo muda. Quando você entende que dentro de você existe a mesma centelha divina, o mesmo poder criativo, a mesma capacidade de transformação, você para de buscar salvação fora e começa a realizar a divindade interior. Os textos etíopes revelam práticas específicas que Jesus ensinou. Vou compartilhar 3 delas com você agora. Primeira prática, a meditação do coração. Jesus ensinou os discípulos a levarem sua atenção para o centro do peito, para o que ele chamava de câmara secreta do coração. Lá, nesse espaço interior, habita a presença divina direta. Quando você medita regularmente nesse centro, quando você respira conscientemente para o coração, você começa a experienciar diretamente a realidade espiritual. Carl Jung descobriu que o coração não é apenas um órgão físico, mas um centro psicológico profundo. Ele percebeu que quando a atenção se move da cabeça para o coração, quando o pensamento compulsivo cede lugar ao sentir profundo, uma transformação acontece. Segunda prática, o confronto com a sombra. Jesus ensinou os discípulos a identificarem tudo o que julgam nos outros e reconhecerem isso como projeção de sua própria sombra. Ele ensinou que quando você vê algo que te irrita profundamente em outra pessoa, isso é um espelho mostrando uma parte de você que você rejeita. Jung desenvolveu isso como técnica terapêutica central. Ele mostrou que quando você retira as projeções, quando você reconhece e integra sua sombra, você libera uma quantidade imensa de energia psíquica que estava presa no conflito interno. Terceira prática, a visualização do Cristo interior. Jesus ensinou os discípulos a visualizarem diariamente uma luz dourada no centro do peito, expandindo-se gradualmente até preencher todo o corpo, depois o ambiente ao redor, depois o mundo inteiro. Essa luz representa o Cristo interior, a presença divina despertando. Jung confirmou o poder transformador da imaginação ativa. Ele mostrou que, quando você trabalha conscientemente com imagens internas, você está reorganizando estruturas profundas da psique. Os textos etíopes contêm um ensinamento particularmente poderoso sobre a ressurreição. Jesus ensinou que a ressurreição não é apenas um evento histórico que aconteceu com ele, mas um processo psicológico que deve acontecer em cada ser humano. Ressurreição, segundo esses textos, significa morrer para o ego limitado e nascer para o self superior. Significa deixar morrer todas as identificações falsas com papéis sociais, com condicionamentos familiares, com traumas passados e despertar para a verdadeira identidade como consciência divina encarnada. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele estava falando sobre morte psicológica, sobre o processo alquímico de dissolução e coagulação que transforma chumbo em ouro, ego em self. Carl Jung passou por esse processo ele mesmo. Ele descreveu seu confronto com o inconsciente profundo, período que ele chamou de sua própria morte e ressurreição psicológica. Desse processo nasceu toda a sua obra, toda a sua contribuição à humanidade. Os textos etíopes revelam algo surpreendente sobre Maria Madalena. Eles mostram que ela não era apenas uma seguidora de Jesus, mas sua principal discípula, aquela que compreendeu mais profundamente seus ensinamentos. Jesus ensinou que o princípio feminino, a sabedoria Sofia, é essencial para a transformação espiritual.
que sem integrar o feminino interior, sem honrar a intuição, a receptividade, a conexão emocional profunda, a jornada espiritual permanece incompleta. Jung descobriu a mesma verdade. Ele percebeu que o anima, o princípio feminino no homem, e o animus, o princípio masculino na mulher, devem ser integrados para que a individuação aconteça. Que a unilateralidade, seja patriarcal ou matriarcal, bloqueia o desenvolvimento psicológico. Os textos etíopes descrevem que Maria Madalena teve visões diretas das dimensões superiores, que ela experienciou estados de consciência que os outros discípulos não alcançaram, e que Jesus a escolheu para transmitir ensinamentos que os homens da época não estavam prontos para receber. Existe um ensinamento nos textos etíopes que pode parecer radical, mas que muda completamente a compreensão espiritual. Jesus ensinou que você não precisa esperar a morte física para experienciar a vida eterna. Que a vida eterna não é duração infinita no tempo, mas transcendência do tempo. Quando você desperta para o momento presente absoluto, quando você sai da identificação com pensamentos sobre passado e futuro, você entra no que Jesus chamava de vida eterna. Você experiencia diretamente a dimensão atemporal da consciência. Carl Jung descobriu isso também. Ele percebeu que o inconsciente não existe no tempo linear, que no nível profundo da psique, passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. E que quando você acessa esse nível, através da meditação profunda ou do trabalho com o inconsciente, você transcende temporariamente a prisão do tempo. Os textos etíopes descrevem exercícios que Jesus ensinou para essa experiência. Técnicas de presença radical, de atenção total ao aqui e agora, de dissolução da narrativa mental que cria a ilusão de tempo. Agora, quero compartilhar algo extremamente prático com você. Tudo isso que estou ensinando não é teoria abstrata, é conhecimento aplicável que pode transformar sua vida começando hoje. Se você está sofrendo, se você sente vazio, se você sente que está vivendo abaixo do seu potencial, é porque você está identificado com o ego limitado. Você esqueceu quem você verdadeiramente é. Você esqueceu do Cristo interior, do self divino que habita em você. Jesus ensinou que o caminho de volta para casa, o caminho para o reino interior, começa com uma decisão. A decisão de parar de buscar salvação fora, de parar de culpar circunstâncias externas e começar a jornada interior de transformação. Os textos etíopes descrevem que Jesus disse aos discípulos: ninguém pode fazer essa jornada por você. Nenhum ritual externo, nenhum sacramento, nenhuma instituição religiosa pode substituir o trabalho interior que você precisa fazer. Carl Jung disse exatamente a mesma coisa. Ele afirmou que nenhum terapeuta pode individuá-lo, nenhum guru pode iluminá-lo, nenhuma prática externa pode substituir o confronto direto e honesto com sua própria psique profunda. Mas aqui está a boa notícia. Quando você começa essa jornada, quando você se compromete com a transformação interior, forças invisíveis começam a te apoiar. Jung chamava isso de sincronicidade. Os textos etíopes chamam de graça divina. Você começa a encontrar as pessoas certas no momento certo. Livros que você precisa ler aparecem misteriosamente. Insights profundos surgem em momentos de meditação. Portas que estavam fechadas se abrem. Caminhos que pareciam impossíveis se revelam. Isso não é magia ou pensamento positivo superficial. É a lei natural do universo. Quando você se alinha com seu self superior, com o Cristo interior, você se alinha com a corrente evolutiva da consciência universal. E essa corrente te carrega.
Os textos etíopes revelam que Jesus ensinou sobre o sofrimento de uma forma radical. Ele disse que o sofrimento não é punição divina, não é karma negativo, não é azar ou acaso. Sofrimento é o sinal de que você está vivendo em desalinhamento com sua verdadeira natureza. Quando você sofre, é porque alguma parte de você está identificada com ilusão, com medo, com separação. E esse sofrimento é, na verdade, um presente, porque te força a despertar, a questionar, a buscar transformação. Jung percebeu a mesma verdade. Ele viu que a neurose, a depressão, a ansiedade não são doenças a serem eliminadas, mas mensagens da psique profunda. Sintomas de que algo precisa ser integrado, algo precisa ser transformado. Jesus ensinou técnicas específicas para trabalhar com o sofrimento, não para evitá-lo ou negá-lo, mas para transformá-lo em combustível para o despertar. Ele ensinou que quando você abraça totalmente seu sofrimento, quando você para de resistir, algo alquímico acontece. O sofrimento se transforma em compaixão, em sabedoria, em amor profundo. Estamos chegando ao final dessa jornada, mas na verdade, isso é apenas o começo. O começo de uma nova compreensão, de uma nova forma de viver, de uma nova relação com a existência. Os textos etíopes revelam que Jesus, nos seus últimos momentos com os discípulos antes da ascensão, deu um ensinamento final. Ele disse: "Tudo o que eu ensinei pode ser resumido em uma única verdade. Você é divino. Você sempre foi. Você sempre será. Apenas esqueceu. Minha missão foi lembrá-lo. Agora vá e lembre os outros." Carl Jung passou a vida inteira tentando transmitir a mesma mensagem através da linguagem da psicologia. Que o self, a totalidade psíquica, é idêntico ao que as tradições espirituais chamam de Deus, de Cristo, de Buda, de Atman. Que quando você realiza o self, quando você desperta para a sua verdadeira natureza, você percebe que nunca esteve separado do divino. Que a separação sempre foi ilusão. Que você sempre foi e sempre será uma expressão única e preciosa da consciência universal. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, se você sentiu um reconhecimento, uma ressonância, é porque sua alma lembrou. Lembrou de algo que sempre soube, mas havia esquecido temporariamente. Você não chegou a este vídeo por acaso. Nada é acaso. Sua alma te trouxe aqui porque você está pronto para despertar. Pronto para iniciar ou aprofundar a jornada de transformação interior. Compartilhe este conhecimento com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Deixe nos comentários uma palavra que resuma o que despertou em você. E se você sente o chamado para aprofundar essa jornada de transformação, inscreva-se neste canal, porque isso é apenas o começo. Cada vez que uma alma desperta, o mundo inteiro se beneficia. Porque quando você realiza o Cristo interior, quando você vive a partir do self superior, você se torna luz para os outros. Não através de pregação ou proselitismo, mas através da radiância natural do seu ser transformado. Os textos etíopes terminam com Jesus dizendo aos discípulos: "Não me procurem em templos feitos de pedra, me encontrem no templo vivo do seu coração. Lá eu sempre estarei, esperando que você volte para casa. Vá agora e faça essa jornada. Entre no templo do seu próprio coração, confronte sua sombra, integre seus opostos, desperte o Cristo interior e viva a partir dessa verdade radiante. O reino dos céus está dentro de você, sempre esteve, apenas esperando que você olhasse para dentro. Até nosso próximo encontro nesta jornada sagrada de despertar."